igualdade racial, nossa missão. Nossa missão. Hey, hey. Na, 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 na. Não me tiram o sonho de ver a igualdade, o negro e o branco sem superioridade. Minha pele negra é tão bela quanto a sua e a minha história é repleta de luta. Sonho em ver o povo negro crescer sem precisar se humilhar para sobreviver. Dizem que muito ruim é o meu cabelo, mas não é isso que eu vejo ao me olhar no espelho. Há quem diga que eu sou um sarara crioulo. Aprendi a ter orgulho mesmo sem cabelo loiro. Olhei no espelho, vi não era Barbie. Soltei o meu black vai, cheia de charme. A mídia já me disse que não sou bonita. Isso não era a verdade, caiu a ficha. O negro, o branco, o rico, o pobre, todos devem viver plenamente em união, respeitando as diferenças. Diga não à discriminação. Meu coração me faz compor, sim. A alma é de artista e a vida de professor. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Toda menina já pensou em ser bailarina. Sonhava ter uma carreira, ser bem sucedida. Dizer para o mundo o que eu tenho pra agregar. Tenha a certeza, esse sonho ninguém vai tirar. Dias e dias estudando pra concurso. Salário digno na profissão tem o seu custo. Meu país não valoriza minha profissão. As cadeias estão cheias na escola, evasão. Aprendi com os meus pais a honrar os meus estudos, me esforçar, focar, não depender do mundo. Conto a minha história como se fosse um escudo, arma de guerra, influência para os meus alunos. Nada nem ninguém pode nos parar, e é por isso que hoje eu te digo, ouse sonhar. O meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Todo dia, cada dia é uma dificuldade. Vivo lecionando de cidade em cidade. Saio de uma e já chego na outra. As contas sempre chegam, não posso dar sopa. Graças a Deus deu tempo sem me atrasar, pois já houve dias que não pude nem almoçar. Peço a Deus em oração pra me olhar. Meus alunos tenham a melhor aula que eu puder dar. Em meio a essa crise temos o nosso emprego. Amo o que eu faço enquanto muitos desespero. Essa é a profissão que eu escolhi. Uma composição aqui e ali. A educação desse país devia ser o alvo do detrimento eminente. Ele seria salvo. Alguém me perguntou o que quero sonhar. Esse sonho é tão bonito que eu não quero acordar. Satisfação é entrar pela escola, ver meus alunos felizes jogando bola. Sonho em ver as escolas crescendo, qualidade melhorando e o povo aprendendo.
Ao olhar seu rosto vejo que há esperança. Inexplicável é te ver sorrindo, minha criança. Olhar teu rosto faz tudo valer a pena. Fazer o que eu faço é missão e não lenda. Meu coração me faz compor, sim. A alma é de artista e a vida de professor. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e a escuridão. Igualdade racial, nossa missão. Meu coração é o que me faz compor. A alma é de artista, a vida de professor. O rap é protesto e eu tenho voz. Acorrentados em navios, meus bisavós. A minha força me faz cantar. A mídia fascista não irá me amordaçar. Belo é o preto e a escuridão. Igualdade racial, nossa missão. 2h32. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Viemos cobrar. O curso do plano, a mudança do INE sem recuar. A denúncia é séria, impera a verdade, ratatatá. Na revolta infame que segue a contar. Pode acreditar, Rafu Ágia do Sul. E aviso que o mundo vai olhar pra cá. Sigo estudando, pensando, vivendo o que eu nunca vivi. Pensei que tão cedo não vinha, mas certo que um dia esse rap tava pra sair. Sem espaço pros coniventes que nos excluem da história inteira. Sem tempo a perder, é por Oliveira Silveira. Povo que não tem virtude escraviza, manipula, humilha, não forma, se esquiva da verdadeira história que os tira da folha e da glória. Traidores com nomes de rua, vivendo até hoje com falsa memória. Mais verdade, menos mito, porque porongos dói na alma. Cês querem calma, mas não os vejo mudando essa porra, sentindo esse trauma que contribui num Brasil desumano. Leva pra vala mais um mano, igual lanceiros negros, onde o tiro não foi por engano desse povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Orgulho de quê? Então vai, me fala por quê. A real é mascarada, então iludindo você. Povo sem virtude escraviza, vai ver. A história deturpada não podemos conceber. Nem maragato, nem chimango, liga a fita, eu sou brasileiro. Antes de mais nada, heróis do sul foram lanceiros, batalhando por nosso lugar, iludidos pela tirania. Senhores da guerra mancharam a terra com sangue e covardia. As marcas da alma que insistem em latejar, sem sarar, fantasiar, estereotipar, nem me desculpar. Toda injustiça viemos reivindicar, mostrar a verdade sem maquiar, nem glamorizar. Se liga, rapá! E quem representa em destaque no livro não tá. É um traje, a imagem, isso agora tem que mudar. Heróis de graça não estão na praça, nós viemos destacar. Respeito é pra quem tem e não iremos nos calar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Povo que não tem virtude acaba por escravizar. Vim avisar, viemos cobrar.
uma história opressora que não fala a verdade. Todo 20 de setembro eles escondem a crueldade. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Mas não basta abraçar preto e tirar foto do meu lado. Com tequila em Colombos, negros foram dizimados. Não clamamos por vingança, mas queremos nossas terras. E que tenham vergonha e não mascarem a sua guerra. Não mascarem a sua guerra. Que vocês tenham vergonha e não mascarem sua guerra. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores da nossa Rádio TV Destaque. Mais uma programação com o programa Diversidades, diretamente do nosso estúdio, aqui pela live ao vivo. Estamos hoje com duas convidadas mega especiais, duas amigas queridas, mas também militantes. Natália Betim, militante do movimento feminista, do movimento tradicionalista, e a Caroline Betim, advogada aqui do município, atua na área aí da jurídica, enfim. E hoje a gente vai estar conversando sobre um tema no qual, desde semana passada, a gente vem pautando aí na rádio, nas redes sociais e entre amigos e seguidores aí do movimento, principalmente do movimento tradicionalista, né? Sobre um episódio que ocorreu comigo, né? E eu digo com a rádio também, porque foi referente a uma situação que ocorreu num grupo de WhatsApp, no qual eu compartilhei aí um card de propaganda de um programa aqui da Rádio Destaque, né? Como eu já relatei ontem, relatei na semana passada o ocorrido, mas enfim, referente a isso, né? Fui alvo então de muitos ataques machistas, preconceituosos, inclusive violentos, e isso nos provocou essa semana, né, Natália, a uma discussão aí, alguns encaminhamentos. Mas isso a gente vai estar discutindo ao longo aí da programação. Gostaria, então, que as gurias fizessem uma saudação aí toda especial aos nossos ouvintes e seguidores. Natália? Buenas. 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 Bom, meu nome é Natália, tá, e eu participo, assim, do movimento tradicionalista gaúcho, acho que desde que eu era muito pequena, tá. Eu e a Carolina, a gente é irmã, todo mundo sabe, né? E a gente é natural de Passo Fundo, tá? E daí a gente veio para cá, a gente era muito pequena, já fomos introduzidas dentro do CTG e dentro da cultura tradicional, nativista, tudo que tem a ver com o nosso estado. Foi durante o ano de 2001 que eu participei da primeira edição do Fórum Social Mundial ali em Porto Alegre, que foi quando eu entrei para o movimento de mulheres, né? Passei a integrar o movimento da marcha. Neste movimento, durante a atuação desse movimento, eu conheci a Jana, isso já uns anos depois, assim, ali por 2010. Não, a gente se conhece antes, né? Vamos combinar. 2010 tá. A gente puxou o movimento. A gente puxou o movimento para esteio, e uma coisa, assim, ó, na minha atuação, assim, nesse segmento dentro do tradicionalismo sempre ocorreu, tá? 2002, eu junto com mais um outro grupo de mulheres, que a gente estava dentro de um piquete, que a gente tinha cavalo, e aqui dentro de Esteio, e a gente sabe, né, tipo assim, Esteio é uma cidade urbana, tem uma grande área rural. Quem pratica, quem vive dentro do tradicionalismo tem que recorrer, e não tem um espaço de terra, assim, mais maior, assim, tem que ter o cavalo dentro de um piquete,
E a gente levou a discussão, o debate feminista para dentro dos piquetes e a gente começou a fazer as primeiras cavalgadas só de mulheres aí na cidade. E eu acho que isso aí foi um negócio que aconteceu durante o quê? Foram anos, né, que a gente fez. Anos e anos e anos. Claro, a gente sempre foi muito criticada. Claro, a gente sempre sofreu, assim, ó, muita crítica, tanto de homens quanto de mulheres, assim, ó. Porque eu costumo dizer que a mulher, assim, ó, ela não é machista, ela é vítima do machismo. Tu entende? E, claro, se vocês deixassem, ó, eu vou ficar tagarelando o tempo todo, assim, ó, mas essa é... A Natália é isso aí, né? É o feminismo dentro do tradicionalismo. Agora eu vou deixar a Carolina falar um pouco, senão... Senão tu fica com eu o não microfone paro só pra ti, mais. né? Boa tarde, pessoal. Fico feliz que tem vários amigos, vários conhecidos assistindo esse programa hoje, porque foi difícil aqui ficar com o dedinho aqui, ó, convidando todo mundo. Meu nome é Carolina Betinha, sou advogada, atuo em todas as áreas do direito, tenho escritório em Esteio e estou bastante focada na área criminal atualmente, com foco Lei Maria da Penha, onde o âmbito de proteção são as mulheres. Essa lei, ela surgiu em 2006, né? Todo mundo deve saber a história da Maria da Penha, que foi uma sobrevivente. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio do ex-marido, um tiro pelas costas, que deixou ela paralítica, e a segunda tentativa ele tentou eletrocutar ela no chuveiro. Então ela foi à luta, foi às ruas, ganhou voz, várias mulheres se viram na mesma situação e aí surgiu a Lei Maria da Penha com proteção específica para a mulher. Porque nós temos 3 grupos de risco, que são as mulheres, os idosos e as crianças. Então se fez necessário criar uma lei específica para esses 3 grupos, dentre deles a mulher. Recentemente, agora esse ano, em 2018, saiu uma nova lei, tá? Que ela tornou mais rigorosa a punição para o homem que descumpre as medidas protetivas, né, à mulher. Antes não era crime, descumprimento de medida protetiva não era crime. Hoje em dia é considerado crime, né? E a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Tem muitas mulheres que continuam sofrendo abusos, que continuam sofrendo violência. E a Maria da Penha, ela protege a mulher contra a violência física, contra a violência psicológica, contra o dano patrimonial que essa mulher sofre. São vários tipos de proteção. É considerado um crime grave, né? A pessoa que comete esse crime, o homem, esse crime é praticado pelo homem que comete esse crime, ele pode responder de 3 meses a 3 anos, né, de pena. E tem uma questão assim que muita gente pergunta, mas isso aí não dá em nada, no final vai sair uma pena e ele vai pagar as cestas básicas, vai prestar serviços à comunidade. Só que assim, ó, esse tipo de pena de prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas, ela é aplicada a crimes que têm um menor potencial ofensivo. E a Lei Maria da Penha, ela não é um crime de menor potencial ofensivo, porque ela tem uma pena máxima de 3 anos. Os crimes de menor potencial ofensivo têm que ter uma pena máxima de 1 ano. Então, essa pessoa ela vai ser condenada e ela vai ir para a cadeia. E é bom os homens terem consciência disso, porque eles falam que não acontece nada com eles. E aí eles ficam somando agressões contra as mulheres. Eu, por exemplo, mesmo sendo advogada, tendo todo o conhecimento da proteção que eu levo, que eu carrego, eu já sofri violência doméstica. Recentemente, inclusive. Como a maioria das pessoas devem saber, que estão nos assistindo, os meus amigos em particular, eu estava convivendo com um companheiro em Porto Alegre e eu fui agredida por ele, no carnaval. Só que assim, ó, é isso que a mulher ela tem que ter essa coragem, ela sofreu agressão, ela já tem que denunciar e acabar, porque senão a coisa vai perpetuar.
Eu denunciei, ele está respondendo ao processo crime, eu me separei e agora ele vai ser penalizado por isso. E o importante também é as mulheres darem nome aos agressores. Não basta dizer, eu fui agredida. Tá, mas quem te agrediu? Quem está respondendo um processo? Quem é essa pessoa? Então eu vou dar o nome do meu agressor, porque se eu soubesse, se outra mulher tivesse me falado o nome dele, eu não teria me envolvido com ele, sabe por quê? Porque essa pessoa que era o meu companheiro, que eu me separei agora, ele respondeu a um outro processo pela Maria da Penha antes de me conhecer, em 2016. Se essa menina se eu tivesse tido contato com essa menina, ou se eu tivesse feito uma pesquisa mais a fundo para saber quem era essa pessoa, eu jamais teria me envolvido com ele. O nome dele é José Marçal de Araújo Júnior. Ele é sócio do Café Escaler e da loja Boliche no Parque Shopping Canoas. Uma pessoa que tu vê e tu não diz nada, mas é um agressor em potencial, tanto que eu fui a segunda vítima dele. E se isso não for dado um basta, ele fará uma terceira. Então, mulheres, meus amigos, homens também, eu tenho muitos amigos homens que respeitam as mulheres e isso é muito legal, é muito bacana, mas tem homens que não são assim. E infelizmente nós nos deixamos enganar, né? Então eu acho importante dar nome aos agressores, para agora vocês sabem. A minha próxima amiga, uma próxima conhecida, já sabe quem é e não vai se envolver. É José Marçal de Araújo Júnior. Ele é um empresário, ele tem loja no Parque Shopping Canoas, é dono do Boliche e do Café Escaler. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve conhecer esses estabelecimentos, né? Porque é no Shopping Novo de Canoas. E é um agressor em potencial. Então, se eu soubesse, como eu disse, eu jamais teria me envolvido. E agora essa pessoa está respondendo, né? Porque, além como, apesar de ser mulher e advogada, né? Eu tenho que tocar isso adiante. Esse tipo de crime não pode ficar impune. E as mulheres têm que acreditar em si, porque a palavra da mulher nesse tipo de crime tem muita força, tem muito peso. Ok, tem um exame de corpo de delito que a mulher tem que fazer, ainda para valorar mais a prova dela, da agressão, mas a palavra dela também é muito importante. Então as mulheres não têm que ter medo e têm que ir à rua, porque os agressores eles serão punidos e irão para a cadeia. Dá? Então, faço referência a tudo isso que a Carol trouxe, né? Referente à lei, especificamente, a Lei Maria da Penha, e dizer que essa agressão contra as mulheres, e que nada mais é do que o machismo, né? A dominação e o sentimento de posse, né? Que os homens carregam, né? Que acham que são donos das mulheres, enfim. Isso perpassa por outros espaços também, né? Essa violência ela é reproduzida não só no âmbito familiar, né? E que hoje se tem essa lei Maria da Penha que protege as mulheres, né? No âmbito familiar, mas essa violência ela se reproduz de N formas, em vários espaços, em vários segmentos, e hoje o tradicionalismo, no qual a pauta também que nos trouxe hoje reproduz isso fortemente, né? O machismo, mas o machismo nos meios de comunicação a gente sabe que existe, né? A mulher está lá sempre como um mecanismo de propaganda e seu corpo é usado a todo momento para propagandas, para vender uma mercadoria. Então, eu acho que o machismo e o sistema no qual rege hoje, que é o capital, que é o capitalismo, eles andam muito juntos, né? Um potencializa o outro, né? E se a gente for entrar nesse viés. Mas eu acho que é uma discussão que a gente pode estar prolongando aí no decorrer. Mas, especificamente sobre as questões que tu trouxe, que a Natália exemplificou, e que a gente hoje se depara com isso muito próximo da gente, por conta do piquete que a gente tem já há 5 anos dentro do acampamento Farroupilha aqui em Esteio, o piquete Mulheres na Revolução,
no qual a gente faz todo um trabalho para desconstruir isso nesses espaços. A gente pensa todo um projeto voltado para a área de direitos humanos, no qual a gente desenvolve lá dentro dos piquetes, porque os piquetes todo ano, Carol e Natália, a gente precisa apresentar um projeto pedagógico pensando nas crianças e adolescentes que passam por lá diariamente, porque o acampamento ele é muito visitado pelas escolas. Então, a nossa contrapartida para estar lá, a gente precisa pensar um projeto para apresentar para esse público que nos visita. Então, o Piquete Mulheres na Revolução, a gente sempre trouxe nos nossos projetos a questão de gênero, principalmente. A gente sempre resgatou parte da história que os livros não nos mostram, que a gente fala sobre as mulheres negras, por onde elas andavam no período da Revolução Farroupilha, por exemplo, sobre os lanceiros negros, nós já falamos, já apresentamos projetos nesse viés, até sobre a população LGBT, a gente já trabalhou. E a gente trabalhou isso durante todos esses temas, durante esses 5 anos, de uma forma muito respeitosa. Né? A gente trouxe o debate, a gente colocou o debate, mas de uma forma respeitosa a todos que compõem esse acampamento, sabe? E não de uma forma de enfrentar, mas de uma forma de desconstruir algumas coisas, entendeu? E neste ano foi a primeira vez que a gente passou por isso, num grupo de WhatsApp, como a gente já tinha falado, já relatei para vocês. Foi através de um grupo de WhatsApp, no qual semana passada a gente fez um compartilhamento do programa Fala Conselheira. E, nossa, a partir de que entrou o card lá no grupo, os mais diversos xingamentos, assim, desde que me faltava era uma tunda de mango, ou doma, eu precisava era ser domada para não repetir o erro, porque senão logo eu ia cair da boca. Termos assim, frases assim, entre outras, né? Claro que teve outras pessoas que se manifestaram favorável, né? Dizendo que sim, que era um espaço no qual teriam que ter conhecimento sobre o Conselho Tutelar, que seria importante, e realmente é importante. Por quê? Porque se os organizadores, quem está na linha de frente, que são os responsáveis pelos piquetes, né, que aquele grupo é só de piquetes, não entra os CTGs, mas, enfim, não estiver acompanhando os debates voltados para a área da infância, como é que a gente vai conseguir ter ações, né, de prevenção que alguma violação de direito de criança e adolescente aconteça naquele espaço? Né? Então, eu acho que a gente precisa eu acho que tem que sair um pouco do sectarismo, sabe? E abrir as mentes. Enfim, mas, para além disso, né, eu não... E movimentei já todo o segmento aí do movimento de mulheres, entre outros movimentos que também vão assinar, e logo a gente vai estar fazendo a leitura da nossa nota de repúdio. A gente vai se manifestar, a gente vem se manifestando e a gente vai além com isso. Né? A gente já tem aí uma perspectiva de reunir com o secretário de Cultura para falar especificamente sobre isso, com o presidente do MTG, com a frente parlamentar aí do deputado Edgar Preto, que fala especificamente sobre eles por elas, né, que também trabalha o combate do machismo, né, junto com os homens. Tem um trabalho já iniciado aí com o movimento tradicionalista, e eu acho que a gente precisa debater, mas não de uma forma de enfrentamento, e não de forma alguma é essa a proposta, mas provocar um debate numa perspectiva de mudança, né? De combater mesmo atos machistas, preconceituosos, né? Misóginos, enfim, que a gente sabe que ocorre, e isso ocorreu aí comigo, né? Na semana passada. Bom, assim, quando a gente fala sobre machismo, ou fala sobre feminismo, eu já vi muita gente assim, se posicionando de uma forma errada, sabe? Porque eles não compreendem qual que é o verdadeiro sentido dessas duas palavras, assim. O sentido etimológico, entendeu? Então, eu trouxe aqui, uma contribuição para as pessoas até compreenderem, quando elas forem se apropriar desse tema, elas saberem exatamente o que elas estão falando.
Então, eu vou dar o que é a definição do machismo. Tá? O machismo ele é um comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que se recusa à igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. Ele exagera o senso do orgulho masculino, da virilidade agressiva, da dominação do homem sobre a mulher. Então, vou repetir. Exagera o senso do orgulho masculino, da virilidade agressiva e da dominação do homem sobre a mulher. Essa é a definição do que é machismo. Agora eu vou dar a definição do que é o feminismo. Tem gente que vai cair da cadeira, porque achavam que era uma coisa e não é. O feminismo é um movimento político e social que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres, preconizando e ampliando o papel das mulheres na sociedade. Ou seja, o feminismo, a pessoa que é feminista, ela defende a igualdade dos gêneros. Ela não está dizendo que a mulher é superior ao homem. Ela está dizendo que a mulher tem que ter um papel igual ao do homem na sociedade, os mesmos direitos. E quando a gente pega a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, o que é que está escrito ali? Tem um brasão, tem aquelas cores ali, mas está escrito assim, igualdade, liberdade e fraternidade. É isso mesmo? É isso, né? Gente, está escrito na bandeira esse negócio. Então, aonde é que tem umas criaturas aí, que estão por aí, que ainda não entenderam que eles estão contra o lema que está na bandeira, sabe? Eu fico super indignada quando eu me deparo com uma situação como aconteceu com a Jana e que acontece com a gente todos os dias, sabe? Aí esses dias vieram me perguntar, o movimento tradicionalista gaúcho, ele é machista? Claro que é. E é um machismo assim, é escancarado. É escancarado o negócio. Não é assim, a mulher ela tá conquistando espaços, elas já estão podendo participar da campeira, laçando, não sei o quê. Não, conquistar espaços não é ser igual. A gente tem por direito garantido pela Constituição brasileira ser igual. Tu não pode diferenciar uma pessoa da outra, nem por cor, nem por gênero, nem por coisa nenhuma. Tu entende? Então eu acho assim, que quando tu pega a definição desses dois temas e tu começa a compreender o que eles significam, aí tu tem condições de pegar e ir para um debate com conhecimento a respeito do que tu está falando, entendeu? E parar de reproduzir um discurso que enaltece os homens o tempo todo, porque é isso que acontece dentro dos CTGs, dentro dos piquetes e dentro do acampamento Farroupilha, né? É verdade, Natália. Há 5 anos a gente tem esse espaço lá, né, o piquete, Mulheres na Revolução, e a gente, né, acaba observando e trabalhando essas questões, né, a cada ano. E a gente sabe que realmente acontece, nunca tinha sido assim de forma tão escancarada, mas a gente percebe as limitações, né, que quem está no movimento tem, principalmente as mulheres. Tem várias postagens, várias pessoas nos seguindo, eu gostaria de referenciar, tá? Antes de nós aí seguir com o debate. O Charles Skoll, conhece, Natália? Não. A Janda de David, parceira também do piquete, está acompanhando. Janda acompanhou aí toda a discussão, né? Lá no grupo, sabe bem do que a gente está falando. A Luciane Souza, lá do Sindiplast. Um beijo, Lu, saudades, querida. Um beijão aí para o pessoal do sindicato.
A Catiane Rodrigues, beijão, Cati, vizinha aqui da Teodomiro. O Caio Marcelo Serra também está nos acompanhando. A Jocastra Nabar, lá da Vila Esperança. Beijos, Pati. Caio Marcelo Serra, olha para a câmera, Carol. A Thaís Ertal, queridona, companheira Thaís, em militância. A Sueli Couto, olá, tudo bem? Jana, beijão. Beijão, Sueli. Saudades, aparece aqui na rádio, vem nos visitar. A Josi Arruda, beijão, Josi, querida, companheira e de luta. A Débora Machado, minha prima, obrigada pela audiência, está nos acompanhando. A Clarice Bastos, o Felipe Betim Ávila. Ó, primo! Clarice Bastos, Carol, super empolgada. A Fernanda, chamando de lindas, obrigada. A Jennifer Matos também está nos acompanhando. Beijão, Jennifer. Adriano Blatz, Carol, tá lindona. Olha, uau. O Charles Mazá, de Passo Fundo. Janice Fagundes também está nos assistindo. O Lucas Pires, da Casa do Hip Hop, queridão. O Charles Skoll, importante debater a ressignificação da cultura, onde se reproduz a violência simbólica, que autoriza e motiva a prática da violência contra as mulheres. É isso aí. A Patrícia Milene Coelho, beijão, Pati, obrigada pela audiência, querida. O Charles, ainda. Essa contrapartida foi instituída quando a cidade fez uma grande reflexão sobre os espaços públicos e as possibilidades educativas, em torno da ida de uma cidade educadora, em torno de uma ideia de uma cidade educadora. O ambiente educa e influi na construção da personalidade das pessoas que participam deste ambiente. Então, em atividades como a Semana Farroupilha, é importante se preparar para saber quais os valores que serão compartilhados com a comunidade nesse período. Justamente, foi nessa época mesmo, né, desse projeto aí da cidade educadora, que os piquetes, então, se iniciaram na Semana Farroupilha com a proposta política pedagógica, né, de desenvolver projetos voltados para crianças e adolescentes, para todas as nossas escolas e visitantes lá daquele espaço. E desde então, né, a gente sempre pensou bastante em propor, através do nosso piquete, um ambiente, né, com um projeto transformador. A Janice Fagundes também está nos acompanhando, nos cumprimentando. O Charles, as mulheres mais esclarecidas e que exercem a liberdade, disputam novos signos sociais, são alvo de machistas, realmente. A Janice, ótimo, Natália Betim, sobre o machismo, referência que tu fez ali. Igualdade, fraternidade e humanidade, é o que diz a bandeira. Francine Dal Bosco. Haha, Natália, olha, tu é maravilhosa. Direto de Canela. Irmãs Betim representando. Que legal, ó. Nossa audiência está lá na Serra já. Que bacana. Não, o negócio está ultrapassando as fronteiras da região metropolitana. Olha só, que show. Paulista. Está em São Paulo. Legal, um abraço aí a todo o pessoal de São Paulo. Tem um negócio que eu queria falar, que é o seguinte, eu queria não dizer assim, ó, onde começou, tá? Porque é bem complicado tu dizer onde é que começou esse negócio do patriarcado, assim, dentro do tradicionalismo. E por que às vezes, assim, ó, as pessoas, elas agem dessa forma. Tá? A gente está aí numa época, aí, nós estamos vivendo o ano de 2018, e anterior a isso, se a gente voltar muito tempo, tá? O Rio Grande do Sul, ele era lá nos anos de 1700, 1600, sabe? Logo após, assim, ó, num período em que aqui não existia nada, sabe? O Rio Grande do Sul era um lugar terrível, sabe? Para as pessoas viverem, porque era extremamente quente, extremamente frio, entendeu? E por muitos historiadores, assim, ó, ele era conhecido como o país da solidão. Não tinha nada aqui, entende? E o Estado, ele passou por várias guerras, sabe? A gente teve
a invasão espanhola, porque toda hora o Estado, assim, teve aquele Tratado de Tordesilhas, que, se eu não me lembro, assim, ó, uma hora o Estado pertenceu ao domínio de Portugal, daqui a pouco ele pertenceu ao domínio espanhol, e assim era o negócio. Então, toda hora vinha assim, ó, grupos de espanhóis chegavam aqui, os caras saqueavam as estâncias, saqueavam fazendas, estupravam mulher, batiam em todo mundo, sabe? Era um horror. Tá? Os caras estavam sempre em guerra e as mulheres, elas sempre tiveram que se cuidar, ser super valentonas e aprender a se defender. E o que acontecia? Esses caras, eles formavam umas barreiras em volta das mulheres aqui, entendeu? Isso é uma coisa que se vem desde aquela época. Não, a gente vai para a guerra, a gente vai cuidar da estância e vocês vão para a cozinha, vocês vão para as tarefas domésticas, vocês servem para isso e só. Não tem outra coisa. Aí o que acontece? A gente passa a Guerra Cisplatina, a gente passa outras guerras e a gente chega na Guerra dos Farrapos, tá? Que é um episódio que aconteceu de 1835 a 1845. Uma guerra, assim, ó, 10 anos, tu dentro de uma batalha contra o Império é muito tempo, sabe? Foi a guerra, assim, ó, mais longa da história do Brasil, foi a Guerra dos Farrapos, sabe? Independente das coisas que tenham acontecido ali dentro. É como se hoje... Que dia é hoje? Hoje é dia 18? Hoje é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra criança e adolescente. Isso mesmo. Então, assim, ó, é como se uma guerra começasse no dia de hoje, em 2018, e ela só terminasse em 2028. É muito tempo. Os caras, eles foram recrutados para compor os pelotões. E quem foi que segurou a economia do Estado? As mulheres. Foi as mulheres. E tem muita gente que não sabe disso. Então, as mulheres, o que elas fizeram? Elas viraram as chefes das fazendas. Tem uma professora, eu não sei se ela é professora de história ainda, ou se ela já está só na parte do historiamento, e ela é escritora também. Eu anotei o nome dela aqui, ó. Meu caderninho de anotações. É a Hilda Agnes Hübner Flores. Eu não sei se é Hübner ou se é Hibner, porque tem aquele treminha lá, sabe? Ela fez uma pesquisa e escreveu um livro chamado A Mulher na Guerra dos Farrapos, onde ela dá os nomes dessas mulheres, que a nossa história não conta. A nossa história conta o quê? Que tinha o Bento Gonçalves, que tinha o Davi Canabá, que tinha o Antônio Souza Neto, mas quem foi as pessoas que seguraram o Estado durante essa época? Né? Então, assim, ó, eu trouxe o nome delas e eu acho que é interessante, tá, eu passar essa informação até para aquele tipo de pessoa que acha que o lugar da mulher é na cozinha. Não é, tá, meus queridos? Tá, não é bem assim. Então, assim, ó, mulheres que seguraram a economia das estâncias e sustentaram a Guerra dos Farrapos, tá? Porque alguém tinha que financiar essa guerra, não é um troço assim que brota do nada. Então, foi a senhora Olinda de Freitas, a senhora Bernardina Barcelos de Almeida, tá? Dentro da parte do comércio, aqui na região do Vale dos Sinos, a gente tem uma forte imigração da colônia alemã e existiam muitas mulheres que elas se tornaram comerciantes, tá? Porque os caras tinham partido para a guerra, elas se tornaram comerciantes. E elas atravessavam o Rio dos Sinos a barco, sozinhas, com os barcos cheios de mercadoria e cheio de gente escondida também, que estavam fugindo de algum lugar para outro lugar. E essas pessoas foram a Catarina Voigt, a Bárbara Petri, a Maria Weinbach, a Catarina Reutemann e a Mariana Diel, todas da região ali do Vale dos Sinos. A gente teve intelectuais muito importantes nessa época, intelectuais, eu digo assim, ó, filósofas, grandes pensadoras, e existia até a formação de um partido feminino dentro da... Acredita? Dentro da Revolução Farroupilha. Ai, não tinha. Tem, sim, tá na história, tá nos livros, e o nome delas eram a Delfina Benigna da Cunha, a Maria Josefa Barreto,
Pereira Pinto, a Nízia Floresta Brasileira e a Ana de Barandas. Eu não entendo a minha própria letra, é um terror isso aqui. Como é que funcionava a educação naquela época? Imagina a situação. O imperador lá acabou o negócio dele aqui com o Estado. Como é que as crianças eram educadas? A criança não ia, né, para a guerra, a criança tinha que estudar. E o cara tinha cortado qualquer vínculo com a educação aqui no Estado, porque o Estado se tornou um país. Então, teve as mulheres que elas não tiveram medo e elas seguiram... olha que troço maravilhoso, guria. Elas seguiram ensinando as crianças, independente se estava acontecendo uma batalha na cidade de, sei lá, Porto Alegre, Viamão, São José do Norte, elas continuavam com a missão de educadoras que eram. Por exemplo, eu vou dar o nome delas. A Flores Bela, Flores da Conceição, a Zeferina Amada de Oliveira, a Ana Francisca Pereira, a Senhorinha Bernarda, de São José Peixoto, a Ana Cristina Tiblin, tá. E a gente teve também as mulheres negras que pegaram em armas para defender as instâncias dos territórios, e muitas delas, mulheres negras e índias, que comporam um exército farrapo e pegaram em armas e lutaram junto com os homens. Por que essas mulheres foram esquecidas pela maioria dos livros? Sabe? Por que o nome delas não está ali? Por que vocês esqueceram da gente? Por que vocês esqueceram da gente? A gente veio reivindicar agora. Então, é o seguinte, eu acho linda a história da Ana Maria de Jesus Ribeiro, que foi a Anitta, todo mundo conhece. E quando o pelotão Farroupilha ele passa pela cidade de Laguna, ela se encanta. Já falamos sobre ela num ano retrasado. Ela foi o tema do nosso piquete. Ela se encanta com aquilo e ela tinha 18 anos, sabe? E ela entrou junto, sabe? Ela tinha 18 anos. Imagina uma pessoa com 18 anos hoje. É outra coisa, a época é diferente. E eu acho fantástico, assim, que ela era tratada assim, como igual, não tinha essa diferenciação dentro do grupo que ela estava. Não tinha. Já li biografia dela, já li a biografia do Giuseppe, escrita pelo biógrafo dele, que é o Alexandre Dumas. Milhares de artigos, milhares de troços, assim, E eu trouxe aqui, nesse Almanaque da Mulher. É maravilhoso esse almanaque. É muito bom esse almanaque, tá? Ele faz aqui, ele faz uma declaração a respeito dela que eu vou ler. Tá? Abre aspas. Era a Anitta, a mãe dos meus filhos, a companheira da minha vida, nas boas e nas más horas, a mulher cuja coragem tantas vezes eu desejei que fosse minha. E aí vem uma pessoa ou umas pessoas quererem dizer que a mulher merece ser tratada apanhando com um mango, com um negócio desses, assim, que tu usa para... Sabe? É uma coisa tão pequena perto da grandiosidade do que está escrito na bandeira do Estado, pela grandiosidade dos feitos, assim, que a gente teve situações horríveis dentro da Guerra dos Farrapos, mas tu entende, assim, que está completamente fora, até mesmo daquilo que esses caras que vão fazer parte de piquete na Semana Farroupilha se acham megas entendidos da cultura gaúcha, não sabem coisa nenhuma. O que eles querem? Eu vou dizer o que querem. Querem um pedacinho, um espacinho dentro dos parques para assar um churrasquinho e tomar uma canhazinha, e só, porque não contribuem com nada, porque não sabem a própria história, vocês não conhecem a história de vocês. Entendeu? É burrice tu pegar, por exemplo, assim, agora eu me indignei.
Eu quero água. Diretor, Água. água, por favor. É uma coisa horrorosa tu ter na cultura tradicionalista gaúcha músicas que incentivam a violência contra a mulher, músicas que tratam a mulher ou como uma coisa, ou como um animal, ou como um troço que tu pode ingerir. Ingerir. Eu selecionei assim, olha. Sim, tem uma música lá, não sei de quem que é, mas é muito antiga. Eu vou ler. Nem é do nosso tempo. Eu vou ler. Fala, rasguei a certidão de casamento, Finquei o braço na mulher, foi um gritedo. Isso é E isso é reproduzido. E é cantado. Essa música é cantada até hoje. Não faz muito tempo que a gente foi, né, Natália? Num lugar e tinha uma pessoa cantando ao vivo. Foi aqui em Esteio. Um homem, obviamente, foi aqui em Esteio. Eu vou preservar o nome da pessoa que cantou essa música. Mas a gente tem, por exemplo, assim, ó, músicas que venceram festivais entre milhares de aspas, como em 1984 teve dois caras chamados o Roberto e o Mauro Ferreira que escreveram a música Morocha. Sabe o que é Morocha? Não, fala. Morena. Morena no dialeto castelhano, tá? Porque eu não sei se é a mesma coisa em espanhol, tem essas diferenças. E na letra dessa música, eles falam a seguinte parte, assim, ó. Aprendi a domar, amanciando égua, e para as mulheres sem a concordância, tá? Vale as mesmas regras. Animal, te para, sou lá do rincão. Mulher, para mim, é como redomão, maneador nas patas e pelego na cara. Tu imagina uma música dessa, que diz que a mulher é um animal, que tem que apanhar, e é assim que tem que ser, vencendo um festival. Olha que troço mais horroroso. Tem outra. Ajoelha e chora. Quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Mas o efeito do remédio que eu dei foi o melhor do que pensei. Ela faz o que eu quiser. Lava roupa, lava prato, cuida dos filhos, anda nos trilhos. Tomou jeito essa mulher. Porque a mulher apanhou, ela tomou jeito. Isso é Tchê Garotos. Isso toca em baile, isso toca em qualquer lugar. E está todo mundo ali feliz cantando. Vamos surrar as mulheres que delas vão lavar a louça. Uhum. Vamos domar elas que delas Vamos domar elas. Mais. Outra coisa. Essa letra é ridícula. Bailanta do Tiburcio é o nome da música. Abre aspas. E lá pela madrugada, bem na hora do café, Dom Tiburcio, mestre sala, gritava batendo pé. Agora levanta os homens para comer as mulheres. Olha isso. Olha que falta de respeito. O homem, ele é sempre o protagonista. Ele é sempre o provedor, né? E tem outra coisa. Isso aqui tem só algumas. Porque a quantidade absurda de músicas que enaltecem a violência, que trazem a mulher como sendo um objeto, que trazem a mulher como sendo um troço que tu pode ingerir. A gente vai comer a mulher, entendeu? Ou a mulher tem que apanhar. É grotesca o número, dentro do tradicionalismo, é grotesco o número de músicas que tem esse tema. Outra coisa que eu queria trazer. Agora eu fiquei louca. Você sabe o que significa prenda? Prenda. Essa foi uma pergunta. Para nós. Algum ouvinte sabe o que significa prenda? Postem aí. Postem. Pois eu vou dar a definição já. Então, vamos aos comentários. Antes da definição de prenda, segurem a Natália. A Ju Ferreira está nos acompanhando e posta. Infelizmente, nós mulheres ainda não somos reconhecidas como deveríamos ser. Mas continuaremos na luta e não vamos esmorecer. Afinal, somos mulheres e o nosso lugar é onde quisermos. Até rimou. Vou botar essa frase lá no acampamento. Isso aí, lá no nosso piquete. Gostei. Lefa Esteio. Volume também ou está surda? Não entendi. Eu acho que estamos sem volume.
Ou estou surda? Eu acho que eu vou... Ô, produção, como é que está o volume? A Janice Fagundes, importante saber o que se passa nos acampamentos. É bom o pessoal estar ligado mesmo, né? Porque acabam desconhecendo do que fica aí nos bastidores, o que acontece. O Nick Scherer também está assistindo aí, entrou agora no ao vivo. Sumido. Por onde andas? Bob Brown. Então, enquanto ninguém ainda se manifestou da definição do prenda... O que é prenda, Natália? Prenda, o significado etimológico dessa palavra significa... prenda é um adereço, aquilo que é um penduricalho, um presente, o que se dá a alguém como um agrado, um objeto que se oferece. Vou te dar uma prenda, Jana. Isso é prenda. É um objeto que tu está oferecendo para alguém. É bem interessante, assim, ó, ver... aliás, não é interessante, é decepcionante ver algumas pessoas, assim, ó, com uma faixa escrita primeira prenda e estão se achando o máximo. Eu não me acharia o máximo com isso. Tu entendeu? Definição de China... Porque em quase todas as músicas tem a definição de China, a minha China aqui, minha China lá, minha chinoca, a China véia. China é a mulher do campo, prostituta. Mulheres que acompanhavam os soldados durante a guerra para intuitos, né, sexuais. Então, tu botar China em tudo quanto China é um xingamento. É um xingamento, entendeu? E assim, ó, dentro do tradicionalismo, prenda e China, toda hora é usado para definição de mulher. E quais são as palavras que são usadas para definição de homem? Macho. Taura. O taura, ele é um perito, é aquele que é perito em qualquer assunto. Ele é forte, ele é destemido. A gente tem também o bagual. O que é bagual? O bagual, ele é um homem valente e namorador. Aí eu faço uma provocação agora, assim, ó. Depois de tudo isso que eu falei, que eu escancarei o machismo que tem dentro do tradicionalismo. Por que é que a gente tem uma entidade chamada MTG, que eles nunca se posicionaram a respeito disso? Porque o meu entendimento, que eles são um órgão que existe para encher de regra qualquer coisa. Tá? Eles têm uma carta de princípios, eles têm, sei lá, um código de ética, eles têm alguma coisinha assim, mas não existe nenhum artigo em lugar nenhum que diz que o homem tem que respeitar a mulher como ser humano que é. Não tem. Entendeu? E todas essas músicas aqui que eu li a letra, elas sempre passaram super tranquilas por eles nunca disseram nada. Tu entende? E quando tu pergunta assim, ó, se eu já sofri o machismo dentro do tradicionalismo, milhares de vezes, cada vez que tocou uma música dessas no lugar onde eu estava, eu me senti horrível. Tu entendeu? Porque eu não acho que eu tenho que levar um pelego na cara, ou que eu tenho que ser maniado, ou que eu tenho que ser esporeada, ou que, enfim... Não, isso é errado. E isso é contra a lei, porque a gente tem uma lei que protege as mulheres. Tem aqui nesse almanaque, aqui, ó, o artigo 2 da lei 11.340, que a Carolina falou, que é a Lei Maria da Penha, que diz o seguinte, que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais, sendo asseguradas a oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservando a sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Concordo. Concordo, e daí remeto, né, ao ocorrido, novamente, na semana passada, quando ali fui, né, xingada. Inclusive,
fizeram referência de que eu precisava apanhar, né? Com mango. Uhum, eu vi isso. Ou eu precisava passar por uma doma, ser domada, para aprender a respeitar, entre outras coisas. que tu não tem que deixar assim, Jana. Não, mas nós não vamos deixar, né? Inclusive, temos uma nota já, né, que criamos junto. A Natália, inclusive, colaborou bastante na criação deste documento, no qual até gostaria de fazer a leitura. Vamos fazer, Natália? Eu acho que é importante, né? A primeira leitura dessa carta publicamente. Hoje deixamos para apresentar o documento hoje, né, através deste encontro aqui com vocês, mas dizer que vários movimentos já estão acompanhando, né, e já têm conhecimento do que ocorreu, movimentos organizados dentro do município que vão assinar junto com a gente essa nota, que é uma nota, na verdade, de repúdio ao que ocorreu, que faz referência aqui ao que ocorreu, de que forma que ocorreu, enfim. Vários movimentos, então, assinam com a gente. E a gente, né, estamos dando início, então, a este movimento na perspectiva de chamar para reflexão um movimento tradicionalista, né? Não no sentido de enfrentamento, como eu falei hoje, mas num sentido de transformação mesmo, porque eu acho que tem que ter um basta. Alguém em algum momento vai ter que levantar essa bandeira e de basta de machismo nos espaços, basta de machismo no tradicionalismo, na Semana Farroupilha, né? Porque aquele espaço, aquela proposta lá é para ser um espaço cultural, né? Educativo, pedagógico, e é nesse sentido que a gente está lá compondo, não no sentido de enfrentamento, mas de transformação, né? De transformar e conquistar mentes e corações. Quer fazer a leitura? Vamos lá. Vamos lá. Antes de começar a leitura, dizer que a Grazi Oliveira, do CISME, está nos acompanhando. O Charles, me parece que as definições... Está super interagindo com a gente. Me parece que as definições trazidas pela Natália combinam com o conceito de machismo apresentado no início do programa, com certeza. O Estevão Fontoura, que vai estar aqui semana que vem com a gente, também está acompanhando. O Estevão aí do movimento do Carnaval, que é outro movimento também que a gente participa e que tem a disputa, né, porque tem premiações, enfim, o movimento do Carnaval, tem as escolas que vêm com seus temas, enfim, né? Mas é uma coisa muito mais sadia. Não vi em nenhum momento, de todos os anos que a gente também tem o bloco de Carnaval, não vi em nenhum momento esse tipo de situação, não passei por nenhum tipo de situação parecida. E, inclusive, nossos temas também no bloco do Carnaval é o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Nosso tema prioritário sempre foi esse. Mas, enfim, tive a oportunidade de encontrar com o Estevão essa semana e dar um relato breve para ele também desse ocorrido aí. E eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que levar isso à tona, né? Mas no sentido de reflexão, de mudança, jamais de enfrentamento. E eu acho que a carta aí vai estar aberta a toda a sociedade. Quem quiser assinar junto com a gente, estão todos convidados. Natália. Bom, o Piquete Mulheres na Revolução, da Marcha Mundial das Mulheres, com todas as entidades e representantes de movimentos feministas, escreve essa nota repudiando totalmente o ato de machismo, misoginia e apologia à violência contra mulheres, expressado recentemente pelo grupo de WhatsApp Piquetes de Esteio. O ato começou após uma postagem da conselheira tutelar da cidade de Esteio, patroa e fundadora do Piquete Mulheres na Revolução, Janaína Santos, que ao divulgar o card de seu programa Fala Conselheira, na renomada rádio e TV Jornal Destaque, empresa de comunicação com 52 anos de atuação no município e grande apoiador da Semana Farroupilha, foi alvo de ataques de alguns dos participantes do grupo que a ofenderam com expressões machistas, precipitadas e violentas. Desde apontamentos de que a divulgação do card do programa teria cunho de promoção pessoal, chegando a comentários de que aquilo era falta de mango e precisa ser domada para não repetir o erro, para mais frente cair da boca,
e assim como imagens de facas e animais postados por membros do grupo, fizeram com que a postagem tomasse proporções de absurdo linchamento de Janaína por participantes, em especial, do sexo masculino, do movimento dos piquetes de esteio. O sectarismo praticado por parte dos componentes o cega, levando a desconsiderar que existe a participação de crianças e adolescentes nos piquetes, nos CTGs e em todas as atividades do acampamento Farroupilha na cidade. O Conselho Tutelar é um órgão que serve de proteção aos menores, protegendo-os de atos ilícitos, muitas vezes praticados dentro do próprio acampamento, e que todo e qualquer assunto referente às crianças e adolescentes é sim pertinente ao órgão. E é um dever de todos os cidadãos conhecer sobre as leis que regem a defesa das crianças e dos adolescentes. Todos deveriam ter conhecimento sobre a atuação do Conselho no desenvolvimento de projetos voltados para a infância e que durante a Semana Farroupilha esses projetos são apresentados aos piquetes pelo órgão. Portanto, a divulgação de um convite para ouvir o programa na Rádio e TV Destaque Fala Conselheira era apenas uma forma de tornar essas ações mais conhecidas em todas as instâncias, especialmente naquelas onde o Conselho Tutelar possui grande número de atendimentos. Apenas por essa razão. O Piquete Mulheres na Revolução sempre apresentou nos seus projetos a defesa dos direitos humanos, a participação das mulheres, de crianças e adolescentes, dos esquecidos na história, como a população negra, visando a remoção das barreiras históricas e culturais, além de defender a união dos gêneros para a construção de uma nova sociedade. Devido a esses atos expressados pelos integrantes do movimento dos piquetes de esteio, é que resolvemos tornar público este fato que ocorreu com a conselheira Janaína Santos, através dessa carta de repúdio, pois nos preocupa o fato de que estas são as práticas que verificamos sempre em nossos atendimentos, sendo reproduzidos e ensinados, inclusive, para as crianças. Um dos participantes do movimento escreveu que Janaína sofria de falta de mango. De acordo com o vocabulário tradicionalista, a palavra mango faz referência a um objeto, um relho ou tala de couro cru, com um cabo de madeira revestido de couro, com um fiel para ficar pendurado no pulso do peão, usando na doma de potros ou potrancas. Para muitas pessoas, o mango é um símbolo que remete a um poder sádico, neste caso, o poder do opressor contra o oprimido, do gaúcho contra o cavalo, do homem contra o animal e por aí vai. Assim como doma, nada mais é do que uma maneira de dominação. Defender a utilização da força de um mango sobre uma mulher para ferir sua integridade física ou até mesmo defender que a falta de mango é o que ocasiona um determinado tipo de comportamento, é sem dúvida uma postura que vai contra as próprias leis brasileiras. E para alguns que talvez ainda não saibam, o que duvido muito, ou melhor, que ignoram a existência da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, é uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Mas, para parte dos integrantes do movimento dos piquetes dessa cidade, de Esteio, essa lei ainda não é bem compreendida, mesmo depois de 12 anos de sua sanção pela Presidência da República. Apologia a atos de violência contra a mulher também se configuram como crime, além de ser uma vergonha para quem pertence de fato ao movimento tradicionalista e teve que observar este ato vindo de pessoas cuja contribuição para o movimento torna-se questionável. Sabemos que o MTG, que em tese deve regular a ação desses piquetes e de seus membros, aderiu em agosto de 2017 à ação internacional Eles por Elas, promovida pela ONU, que visa envolver homens e meninos na remoção dos muros sociais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, além de defender a união entre homens e mulheres para a construção de uma nova sociedade. É por esta e tantas outras razões que os comentários sobre a postagem da conselheira tutelar Janaína Santos não pode ser tolerado pelas pessoas que fazem parte deste movimento, que há muito tempo se esforça para conscientizar os homens e deixar o machismo do lado de fora. Incentivo à violência contra a mulher como correção de comportamento não pode ser banalizado e defendido por esse tipo de pessoas que necessitam de espaços concedidos pela Prefeitura Municipal de Esteio na Semana Farroupilha.
cultuar a tradição gaúcha é, sobretudo, respeitar as mulheres como seres humanos que são, iguais aos homens. Muito bem. Muito boa. Então, agora, publicamente, então, né, a nossa nota de repúdio que partiu do piquete Mulheres na Revolução, juntamente com a Marcha Mundial de Mulheres, com o apoio na construção da Natália Betim, com apoio com conhecimento jurídico da Caroline, né, nós damos início, então, ao movimento, na qual essa nota ela vai passar aí por outros movimentos que vão assinar junto com a gente, do município, o Movimento de Mulheres Negras, a Casa do Hip Hop, o Movimento Marcha das Mulheres Negras, o próprio CISME, o Movimento das Mulheres Ciganas. Eles movimentos, então, assinam conosco essa carta e dizer que a gente vai estar ao longo aí das próximas semanas, dos próximos meses, fazendo fortemente, então, essa discussão. Dizer que já estamos aí seguindo para o final do nosso programa de hoje, mas lembrar que hoje, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração e Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que o município de Esteio está realizando ali na prefeitura uma ação junto com Tereza Vrezelli, a Secretaria de Cidadania e o Condica, né, uma exposição ali no saguão da prefeitura, que vai até às 17 horas, então estão todos convidados. E o Conselho Tutelar de Esteio, no dia 7 de junho, então estaremos realizando o nosso segundo seminário dentro dessa temática também. Gurias, deixo aí então a saudação final para vocês. Né? Já estamos, infelizmente, se encaminhando para o encerramento do programa e dizer que aguardo vocês em mais vezes aqui, porque o debate hoje ele está recém começando. Só o começo. Acho importante só finalizar que essa carta de repúdio, ela é uma prevenção, justamente como, né, de acordo com aquilo que tu colocou, evitar enfrentamento. Então, é uma prevenção para que se tome uma atitude para que isso não se repita. Porque se nada for feito, esses homens que te chamaram dessas coisas terríveis, eles vão colocar em prática isso. Eles vão pegar uma mulher e vão bater de relho. Eles já fazem isso. Eles vão fazer isso. E aí vai vir toda aquela questão jurídica da lei, e enfim, né? Toda uma punição mais severa. Então, assim, ó, que eles tenham consciência do que eles fizeram foi errado e que isso sirva para prevenir. Porque se isso for levado adiante, a consequência vai ser outra. Com certeza, é essa a ideia. Que a gente possa refletir, fazer discussões em torno disso, né? Que isso siga como exemplo, né, no combate, então, ao machismo em todos os espaços. Eu acho que tem algumas postagens que a Natália pode referenciar antes da saudação final. Bom, Natália, eu quero mandar tem bastante gente entrando ainda e postando. Tem. Que legal. Que legal. Elton Saldanha. Que? Querido, está assistindo. Bah, meu amigo. Grande Elton. Eu quero dar um oi, então, pro Elton. Saudades, o meu amigo. A Janice Fagundes quer assinar a carta. A Fran, que é super amiga minha lá de São Francisco de Paula. Também parabenizando a gente pelo debate e tal. Obrigada, Fran. Obrigada pela audiência. E eu acho que é isso aí. Eu acho que esse é só o início, né? De um processo aí, uma caminhada que a gente vai começar a trilhar, porque não dá para as coisas continuarem da forma como o rumo que elas estão tomando, porque está errado, sabe? Conforme eu falei no início, né? Eu falei tanta coisa, mas conforme eu falei no início, o que está escrito na bandeira do estado do Rio Grande do Sul? É uma coisa muito simples, sabe? Então, assim, ó, não façam, não defendam aquilo que está contra os nossos princípios, sabe? Não façam isso. Eu ia falar um palavrão agora, mas não vou falar. Mas, enfim, é isso. E eu quero vir mais vezes, tá, Jana? Claro, já estão convidadas. Eu acho que esse debate a gente pode
dar continuação nele. Eu acho que realmente ele só está iniciando hoje. Eu acho que a gente pode ampliar, inclusive, convidar aí outras representações para, né, tá fazendo esse debate junto com a gente. Dizer que a nota, então, está em aberto para todas as entidades, aí, pessoas que queiram assinar. E dizer, então, mais uma vez aí para o pessoal aí dos piquetes, né, os piqueteiros e piqueteiras, assim como eu, que vamos refletir, né, vamos rever aí os conceitos e as atitudes e os atos, porque o machismo não vai passar. Com a gente não vai passar. A gente vai se manifestar sim, sem falta de respeito, principalmente com os meios de comunicação, porque lá naquele espaço, além de ser piqueteira, eu compartilhei um card de um meio de comunicação muito importante, no qual tenho muito orgulho de estar. Então, por favor, respeite esse espaço, respeite a Rádio Destaque, respeitem o Jornal Destaque e respeitem a Janaína Santos, ok? Uma boa tarde e até semana que vem. Legal. Ah, Jana, se tu deixasse, a gente ia falar.